Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. Alguns cristãos usam a passagem bíblica na qual Jesus se encontra com Moisés e Elias para justificar a crença de que há uma relação entre a antiga e a nova aliança. Esta passagem é conhecida como a Transfiguração de Jesus e aparece nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. E na segunda epístola de Pedro, a passagem também aparece no Evangelho do Senhor, que é o primeiro livro da Bíblia marcionita. Vejamos do que se trata a passagem, conforme o Evangelho do Senhor, capítulo 6 e versículo 4. Abre aspas. E aconteceu que, cerca de 8 dias depois destas declarações, ele tomou a Pedro, a João e a Tiago e subiram em uma montanha para orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, o aspecto de seu semblante era diferente e sua vestimenta branca brilhando como raio. E eis que estavam com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, vistos em sua glória. Pedro e os outros estavam sobrecarregados de sono, mas quando eles estavam completamente acordados, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando se afastaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Mas enquanto ele dizia essas coisas, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e temeram ao entrarem na nuvem. E uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, ouça-o. E quando a voz veio, Jesus se encontrava só. E eles ficaram em silêncio e não disseram a ninguém naqueles dias qualquer daquelas coisas que tinham visto. Fecha aspas. A passagem revela, na verdade, que Jesus não tem conexão com Moisés e Elias. Porém, Pedro, que muitas vezes foi usado por Satanás durante o enredo do Evangelho do Senhor, vendo Moisés e Elias se afastarem de Jesus, ainda assim queria construir 3 tendas ou tabernáculos para eles habitarem. Isso significa que Pedro queria que Jesus, Moisés e Elias fossem partes da mesma coisa. Após Pedro falar isso, o texto relata, abre aspas, não sabendo o que dizia, fecha aspas. Isso mostra que Pedro estava confuso e errado. A nuvem repreendeu Pedro e disse acerca de Jesus, abre aspas, Este é o meu filho amado, ouça-o, fecha aspas. Isso mostra que Pedro, João e Tiago deveriam dar ouvidos a Jesus e não a Moisés e Elias. Quando a voz falou, Jesus se encontrava só. Podemos interpretar que Moisés representa a lei, que Elias representa os profetas e que Jesus representa o Evangelho. Esta passagem, então, mostra a ruptura com a lei e os profetas, e que a partir daquele momento era o Evangelho que deveria ser a única autoridade. É uma passagem muito reveladora e que, na minha opinião, significa o contrário do que a maioria dos cristãos pensam. Enquanto os cristãos pensam que se trata da união entre Jesus, Moisés e Elias, na verdade se trata do fim da antiga aliança, que foi fundada sob a lei e os profetas. Não só isso, como também mostra a incredulidade daqueles que eram considerados os pilares entre os apóstolos, Pedro, João e Tiago.
mesmo após terem presenciado os milagres e a glória de Jesus, eles estavam desejosos de voltar às práticas da antiga aliança, devido ao apego à lei e aos profetas. Eram judeus que foram incapazes de compreender o Evangelho. O desejo de Pedro de fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, pode ter sido o princípio do judaísmo messiânico, isto é, a fusão entre o Evangelho, a lei e os profetas, quando, na verdade, a voz que veio da nuvem foi bem clara ao dizer que Jesus é o Filho amado, não dizendo nada a respeito de Moisés ou Elias. Sobre a apostasia dos primeiros apóstolos que conviveram com Jesus, tratarei em outra ocasião, mas de antemão digo que os marcionitas acreditam que o apóstolo Paulo foi o verdadeiro apóstolo do cristianismo, justamente aquele que não conviveu pessoalmente com Jesus. Seguindo a nossa análise, vamos olhar no Evangelho do Senhor as passagens nas quais fica claro que Jesus aboliu a lei e os profetas. A primeira delas está no capítulo 13 e versículo 1, como se segue, abre aspas, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus como boas novas e todo homem se esforça por entrar nele. Mas é mais fácil que o céu e a terra passem, assim como a lei e os profetas já passaram, do que um tio das minhas palavras falhar. Fecha aspas. A mesma passagem pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 16 e 17, mas com uma adulteração católica. De qualquer modo, o texto é bastante explícito ao afirmar que a lei e os profetas duraram até João Batista, o que pode significar que ele foi o último profeta e que depois dele a lei e os profetas não tinham mais valor. Se desde então é anunciado o reino de Deus, qual era o reino que existia aqui na terra antes disso? Era o reino de Jeová e não de Deus. Vamos seguir para a próxima passagem, que está no capítulo 19 e versículo 1. Abre aspas. E toda a multidão se levantou e o apresentaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nação, destruindo a lei e os profetas. Novamente, podemos encontrar esta passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 1 e 2. Mas justamente a parte que fala destruindo a lei e os profetas foi apagada da Bíblia católica. Voltando à passagem, a multidão apresenta Jesus a Pilatos e o acusa de perverter a nação e de destruir a lei e os profetas. Com essa passagem, fica claro qual foi o propósito do Senhor Jesus Cristo quando veio à terra em relação à lei e aos profetas, que são os pilares da antiga aliança. Agora, uma reflexão. As igrejas cristãs atuais pregam isso em seus púlpitos? Os cristãos atuais estão dispostos a se libertar da lei e dos profetas ou farão igual Pedro, que tentou, de maneira perversa, fundir a água com o óleo, isto é, o Evangelho com a Torá? Isso tudo nos mostra que a negação ao Evangelho de Cristo e a tentativa de retornar às práticas da antiga aliança são situações que estão presentes
desde os primórdios do cristianismo, quando Jesus ainda estava na terra. Os judaizantes infiltrados no cristianismo são mais antigos do que podemos imaginar, e eu arrisco dizer que Pedro foi o primeiro deles. Fico por aqui. Vou deixar os links úteis na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!